Resumo dos documentários Pátria Educadora. Desde o começo da humanidade, o homem tem procurado ensinar à sua próxima geração o que ele sabia. Adão, por exemplo, era responsável por ensinar os seus filhos e as próximas gerações de como cuidar e cultivar a terra e como cuidar dos animais que Deus lhe tinha confiado. Através da história de Israel, nós vemos que Deus se comunicava com o líder, o profeta, para lhe passar as verdades e as leis para que ele os passasse ao povo. Era o jeito de educação deles, e cada pai ensinava o seu filho as leis que ele tinha escutado do profeta. Com o passar dos séculos, o homem se preocupava em procurar as verdades, a verdade absoluta sobre tudo. Ele se enfocava mais em Deus, só que depois do século XVI isso começou a mudar. As pessoas começaram a se enfocar mais em si mesmos e já não mais em Deus. A verdade já não era tão importante. As pessoas procuravam a verdade para ser agentes transformadores da sociedade. Com o tempo, era simplesmente um ganho financeiro. O que antes as pessoas faziam já não era tão importante. A sociedade procurou colocar as crianças em escolas e os pais dentro das empresas e fábricas. Isso fez com que eles se tornassem simples trabalhadores e já não procurassem pela verdade por si mesmos. Com o tempo, depois da tese de Martim Lutero, a vinda do Karl Marx e diferentes pessoas, no Brasil o Paulo Freire, as coisas começaram a mudar no absoluto. Antes, para você chegar em uma crítica, você tinha que ter uma visão panorâmica, entender o quadro. Depois você tinha que analisar tudo, detalhe a detalhe. Depois você podia criticar uma coisa. Com o Paulo Freire, simplesmente você podia criticar tudo o que você achava ao redor. Aqui chega para mim o ponto central. As pessoas hoje em dia criticam qualquer coisa do jeito que eles acham, simplesmente movidos pelos sentimentos e não por causa da procura da verdade. A Bíblia diz que, procurando e achando a verdade, seremos livres. Então, nós não somos mais livres porque deixamos de procurar a verdade. Também diz em Josué 1:8 que Deus manda que nós meditemos na lei de Deus enquanto estivermos andando, dormindo, fazendo qualquer coisa. Se nós meditamos na lei e na palavra de Deus, o que seria a educação, o que seria a antiga forma de nós educarmos, nós podemos ser prosperados e a nossa vida terá um melhor sentido. Nós podemos ser felizes realmente. Por quê? Porque achamos assim a verdade e assim em diante seremos totalmente livres. O que temos feito com os nossos filhos? O que temos feito com a nossa sociedade? Será que somos conscientes realmente de que precisamos ser cientes do que nós educamos aos nossos filhos ou qual é o conhecimento que passamos ao próximo? Será que realmente precisamos simplesmente ter um monte de frases na mente para passar um teste e ter uma nota boa, embora nosso coração e nossa mente está vazia e não conhece a verdade que nos guiará pelo caminho? Nós precisamos voltar aos nossos caminhos antigos. Precisamos rebuscar a verdade e caminhar nesse caminho que nos levará à verdade, que podemos realmente viver aquela vida que Deus tem planejada para nós, um propósito real. É realmente triste ver o que o mundo tem feito com a educação. De que simplesmente quer construir uma sociedade
que vai satisfazer os próprios desejos humanos e não realmente deixá-los a ser conscientes, a tomarem decisões verdadeiras que levará a eles uma vida melhor e um futuro próspero. Vamos voltar para o caminho da verdade? Eu creo que este está bien.